Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Afonso, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco e integrante do projeto de extensão Gene in Locus. E hoje eu vim apresentar para vocês o gabarito comentado referente à primeira lei de Mendel, certo? Antes de iniciar a resolução dessas questões, eu gostaria de lembrar a vocês que não assistiram nossa videoaula teórica, confere que já está disponível no link abaixo, certo? Então vamos iniciar. Nossa primeira questão é do Enem. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética observando algumas características das plantas de ervilha, com a produção de sementes lisas, dominantes, e rugosas, recessivas, características determinadas por um par de alelos com dominâncias completas. Ele acredita que a herança é transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipos, de plantas híbridas resultantes do cruzamento de linhagens puras, estariam presentes em manifestações em gerações futuras, que seriam, no caso, os recessivos. Né? A autofecundação, que fornece dados para corroborar essa ideia de transmissão dos fatores idealizados por Mendel, ocorre entre plantas híbridas de fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas? Não, porque se fosse, seria lisas e rugosas. Híbridas de fenótipos dominantes que produzem sementes lisas e rugosas? Esse é o nosso gabarito, certo? Nosso gabarito por quê? Porque assim, ele está querendo que você tenha uma planta que, no atual momento, ela não expressa um determinado fenótipo, mas ela possui a capacidade de se expressar posteriormente. Então, ela é uma planta que, no momento, ela é híbrida, ela não é pura, porque se ela fosse pura, ela não ia ter a capacidade de expressar outras características. Então, é híbrida, mas o fenótipo é dominante, por isso que só apresenta uma característica até o momento, mas ela possui a capacidade de expressar as duas. Essa seria a nossa resposta. Então a letra C está errada porque não seria pura, letra D e letra E também não. Todos estariam errados porque não seriam puros, tem que ser híbrida. Segunda questão. Essa daqui é mais conceitual. Um dos conceitos utilizados para a compreensão da genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo, tanto em condição homo como em condição heterozigota, é causada pelo tipo de gene. A gente viu na nossa videoaula que quando você tem um alelo que é capaz de se expressar tanto em homozigose ou em heterozigose, a gente está falando de um alelo dominante, certo? De um gene dominante. Então essa seria a nossa resposta. Mais conceitual para a gente relembrar os conceitos da nossa videoaula, certo? Terceira questão. Cruzando-se ervilhas verdes, seja, puras, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho. Os descendentes serão. Isso aqui, no caso, é uma questão que a gente colocou para vocês praticar a questão da probabilidade e da própria multiplicação direta. Então, a gente colocou aqui um quadrinho para a gente fazer esse cruzamento. Então, vezão, vezinho, com o cruzamento com vezinho, vezinho. Então, a gente pode distribuir no quadrinho e a gente faz vezão com vezinho dá vezão, vezinho. Vezinho com vezinho, vezinho, vezinho. Vezão, vezinho na segunda linha, na primeira coluna, vezão, vezinho. E na segunda linha, segunda coluna, vezinho, vezinho. Então, a gente observa que, como o amarelo ele é um gene dominante, então, nas que apresentam o vezão, vezinho, ele representa 50% e 50% verde. Isso aqui é mais um exemplo de a gente fazer aquela probabilidade, cálculo da probabilidade com a multiplicação direta. Nossa resposta seria 50% amarela, 50% verde. Outra questão também para a gente praticar a questão da probabilidade de multiplicação. Sabe-se que em determinadas raças de gato, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante. Então, preto, dominante, B. E a pelagem branca uniforme pelo alelo recessivo, Bzinho. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, espera-se que nasçam o quê? Ambos são pretos, certo? Então a gente tem o gene dominante. Então ele é Bzão, só que ele é heterozigoto. Então é um casal de gatos Bzão, Bzinho. Por quê? Bzão, Bzinho. Bzão porque eles são pretos e Bzinho porque ele diz que na questão é heterozigoto. Como é que a gente faz esse cálculo? Multiplicação direta novamente. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, porque os dois casais. Então, primeira linha com a primeira coluna, Bzão, Bzão. Então, gene Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho, na segunda linha na primeira linha, segunda coluna, Bzão, Bzinho, na primeira linha, segunda linha, primeira coluna, e Bzinho, Bzinho. Se a gente observar, a gente tem Bzão, Bzão, e dois Bzão, Bzinho, e Bzinho, Bzinho, certo? Então, o que a gente tem aqui, no caso? A gente tem 75% de pelagem preta, por quê? Preta. Preta porque ele é um gene dominante, então logo todos que têm o Bzão vai ser preto, e o Bzinho, Bzinho vai ser branco recessivo. Então, nossa resposta seria a letra D.
75% dos gatos que são gerados, eles são pretos. 75% por quê? Porque de 4 alternativas, 3 são de pelagem preta. E um quarto, que corresponde a 25%, de gatos brancos. Quinta questão. A proporção de 3 fenótipos amarelos para um fenótipo verde, 3 para 1, obtidos na autofecundação de ervilhas híbridas realizadas por Gregor Mendel no século XIX, demonstrou que a base matemática científica para a descoberta do núcleo celular era a base matemática, mas para a descoberta, no caso da questão das proporções, né? Ele não se falava ainda de núcleo celular. Letra B. A existência de fatores pares para a determinação de uma característica hereditária? Essa é a nossa resposta. Era isso que Gregor Mendel falava. Que a combinação de alelos ocorre em função da permutação, ele não falava de permutação ainda. Em função dos cromossomos com materiais genéticos dos organismos, Mendel é o pai da genética, então ele começou a fazer esses estudos. Então esses conceitos mais aprofundados são posteriormente do século XX. E letra E. Que características hereditárias são contidas no DNA no organismo? Também não. Então a letra B é o nosso item correto. Sexta questão. Até o início do século XX, a explicação mais aceita para a hereditariedade era a de que os gametos eram formados por partículas provindas de várias regiões do corpo e na fecundação eles se fundiam, misturando assim as características dos pais em um novo indivíduo. Mendel postulou que os fatores ou elementos eram responsáveis pela transmissão de tais características e eles eram recebidos dos pais via gametas. Marque a alternativa que representa de forma correta a explicação de Mendel para a hereditariedade e os conceitos atuais de genética, ou seja, a teoria base de Mendel para formar esses conceitos mais atuais, de hereditariedade e conceitos de genéticos, né? Então, letra A. Os genes correspondem ao que Mendel denominou de fatores que se unem durante a fecundação, gerando um indivíduo com características intermediárias do pai e da mãe. Pessoal, Mendel não falava de características intermediárias. O trabalho dele era apenas uma característica única, isso quando a gente está falando de primeira lei de Mendel, e não gerava-se característica intermediária. Ou era uma cor, ou a outra, ou era uma altura A, uma altura mais baixa B, entendeu? Então, é sempre assim, os extremos. Então, não tem um intermediário. Ao herdar dos pais 2 alelos diferentes para uma mesma característica hereditária, o indivíduo pode manifestar apenas uma variável, o fenômeno dominante. Esse era um dos conceitos que posteriormente foram desenvolvidos por Mendel, né? Que no caso, pelo conceito básico ali de Mendel, gerou o conceito de dominante, que havia, no caso, um gene, ou um alelo, como você pode querer dizer, que em homozigose ou heterozigose, ou seja, ou na forma pura ou na forma híbrida, como Mendel falava, expressava uma característica, né? Uma variável. Essa é a primeira lei de Mendel. Na formação de gametos, letra C, os alelos para as mesmas características herdadas do pai e da mãe se separam independentemente. Não, a gente não está falando ainda de separação independente. A gente está falando da primeira lei, que é o que a gente fala só da segregação, da separação. É da separação, mas não é independente, né? Em um indivíduo, cada característica hereditária é condicionada por alelo, resultando da associação diferente oriundos da fusão de gametos do pai e da mãe. Não é o conceito exatamente como Mendel propôs, certo? E na segunda fase da meiose, ocorre o pareamento de genes alelos em cromossomos homólogos na parte equatorial da célula para a formação de gametos. Está correto, só que isso aqui a gente não está falando da teoria de Mendel, certo? Isso aqui é posteriormente mitose e meiose, embora a gente saiba que as ideias de Mendel fomentou ou possibilitou ter essa correlação com a meiose. Sétima questão. O estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte: cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores, e, como estes se separam na formação dos gametos, cada gameta recebe apenas um fator do par. Eu já vou logo passar para o que nossa alternativa quer. Ele está querendo o quê? Que a primeira lei de Mendel está expressa em. Como a gente viu anteriormente, até nas outras questões anteriores, mas na teoria de próprio de Mendel, ele falava que um par de fatores eles se separavam e um se expressava naquele caráter hereditário, né, que era repassado, sendo que um vinha da mãe e outro do pai, certo? Então essa daí coincide com a primeira lei de Mendel. Segunda, cada par de alelo presente nas células diploides separam-se na meiose de modo que cada célula haploide só recebe um par de alelo. Isso
pode ser expresso pela lei de Mendel, certo? Porque a gente viu que não há segregação, a separação, a gente não viu que há uma correlação entre a meiose e a genética. Lembre-se, a gente está falando aqui, não é que a lei de Mendel falou sobre meiose, mas que se correlaciona. Então, 1 e 2 estão corretas. Nossa resposta é item D. A terceira, embora esteja correto, mas não se correlaciona porque Mendel não se falava ainda de molécula de DNA, de multiplicação, de duplicação e de mitose, certo? A terceira está correta, mas não condiz com a nossa primeira lei de Mendel. A oitava questão. Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. O dominante, que é o A, que no caso a azão dominante, para determinar a cor púrpura, e o recessivo determina a cor amarela. A tabela abaixo representa o resultado de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens de plantas e que apresenta os genótipos azão e azinho e as linhagens, né? Quer dizer, desculpa, apresenta o genótipo azão, azinho, as linhagens. Então isso aqui a gente vai ter que lembrar daquela parte final da nossa aula, que é o quê? É de cruzamento teste e de retrocruzamento, que é quando você quer descobrir, por meio do cruzamento, do resultado, no caso, o genótipo daquela linhagem. Lembre-se, cruzamento teste, que é quando você pega um gene que você não conhece e vai, no caso, fazer a multiplicação, vai fazer o cruzamento com recessivos, azinho, azinho, que no caso é cruzamento teste, e o retrocruzamento é quando você faz exatamente igual, um cruzamento exatamente igual com os pais, no caso, os parentais. Nesse item, você quer que você, a partir do cruzamento, você encontre o genótipo azão-azinho. O genótipo azão-azinho, ele não tem o dominante, então ele vai gerar a cor púrpura. Se você quer que tenha, no caso, o azão, o azinho, então ele não pode ser puro, certo? Então ele não pode ser nem 2 e não pode ser, desculpa, 2 não. Não pode ser nem 1 e nem 3. Então só pode ser 2 e 4, porque a gente precisa ter, para ter azão, azinho, tem que ser heterozigotos, certo? Então 2 e 4 é a nossa resposta. Tudo bem? Nona questão. Considerando os seguintes cruzamentos para ervilhas, sabendo que Vzão representa o gene que determina a cor amarela dos cotilédones e o determinante é determinante dominante sobre o alelo Vzinho, que determina a cor verde, então a gente tem os cruzamentos 1, 2 e 3. Um pé de ervilha heterozigoto e que, portanto, pode produzir vagens com sementes amarelas e com sementes verdes, podem resultar de... Pessoal, se você quer, primeiro, um heterozigoto, então ele tem que ser Vzão, Vzinho, porque tem que ser diferente, Vzão, Vzinho. E que ele possa produzir vagens amarelas e verdes, como o próprio nome dizendo, tá? Então ele precisa ser heterozigotos. Se você perceber no cruzamento 1, no 2 e no 3, ambos esses cruzamentos eles podem gerar Vzão, Vzinho. Na primeira, você vai gerar 100% Vzão, Vzinho, porque são parentais, né? A F1 vai ser 100% Vzão, Vzinho. Na 2, tem a probabilidade de gerar Vzão, Vzinho, certo? E na 3, tem a probabilidade de gerar Vzão, Vzinho. Então, desses cruzamentos, todos só possuem a capacidade de gerar heterozigotos que produzem, tem a capacidade de produzir vagens amarelas e verdes. Então, letra E é o nosso gabarito. A 10ª questão, eu também coloquei, uma questão muito mais direta, é da FUVEST, mas não significa que é difícil, que ela, no caso, é para a gente fazer novamente aquela multiplicação direta e probabilidade, para vocês não terem tanta dificuldade. Então, qual é a porcentagem de descendentes azão-azinhos nascidos de uma mãe azão-azinho? Eita, Afonso, como é que eu vou fazer isso se eu não sei do pai? Então, a letra E depende do pai? Calma. A gente tem que ver o quê? Não é azão, azinho? Ele quer? Ou seja, o pai só pode o quê? Aqui eu fiz eu tirei uma foto da minha resolução. O que eu preciso ter? O pai, ou ele pode ser azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Essas são as 3 possibilidades do pai. Estão contempladas aí. Se você fizer os 3 cruzamentos, vocês vão observar. Então, a mãe, azão, azinho, com azão, azão do pai. Você pode perceber que tem a 50% da probabilidade de gerar azão, azinho, que é o que ele deseja na resposta, que é descendentes azão, azinho. Na segundo item, no caso, considerando que o pai seja azão, azinho, assim como a mãe, também tem 50%. Fica 1 para 2 para 1, certo? 2 quartos, 50%. E na terceira, considerando que o pai seja azinho, azinho, então nesse caso também, ao fazer o cruzamento entre a mãe e o pai, azão, azinho,
com o pai azinho, azinho, você tem 50% de chance de ter azão, azinho. Logo, nessa questão, você viu, é a multiplicação direta, probabilidade, aplicando a primeira lei de Mendel. Você tem 50% de chance de ter um descendente azão-azinho, independente qual seja o gene do pai, certo? Pessoal, essa foi nosso gabarito comentado. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em compartilhar, curtam nossa página, sigam nossas redes sociais no Instagram e até a próxima. Muito obrigado.